Então, hoje a gente vai falar sobre o Olá, de 2025. O último foi de 2019. E aí eles fizeram algumas atualizações, tem algumas coisas bem importantes do que eles atualizaram de 2019 para cá. É um, é um Olá assim, bem denso, digamos. Tem muita informação, muito texto, e não deu para diminuir muito o texto, não. Eu tentei até dar uma resumida, mas, enfim, ainda ficou bastante coisa para leitura. E se aparecer alguma coisa aí relacionada a travar, vocês me falam porque a internet está variando aqui em casa. A primeira coisa, por que 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 eles atualizaram o Euler, né? Que a gente sabe que o lúpus, de fato, ele agride o rim, causando a nefrite lúpica, com uma frequência bem razoável, né? De 20 a 60% dos pacientes com lúpus, em algum momento, vai desenvolver nefrite lúpica, e desses, 15% evolui para diálise. E uma boa parte deles, de 40 a 60%, vão desenvolver uma doença renal crônica. Uma outra importância foi que o belimumab e a voclosporina foram aprovados para o tratamento da nefrite lúpica e teve esse estudo famoso Regency, que é o do obinutuzumab, que também foi bem sucedido, também entrando como uma droga da nefrite lúpica. Por conta disso e outras coisas mais que eu vou tratar ao longo dos slides, eles resolveram atualizar o EULA. Eles usaram algumas metodologias. Eles fizeram revisão sistemática de 2019 até março de 24. Eles adotaram um método chamado método Delphi, que é baseado em reuniões de consenso. Essas reuniões, elas eram pautadas em votações e só eram aceitas recomendações com uma votação maior que 75% e também uma escala de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, entrava a recomendação. Em relação à formação do comitê, eram 17 reumatologistas e 8 nefrologistas, e alguns pacientes também com nefrite lúpica entraram para dar um pouco de testemunho e valorizar os próprios pacientes. Incluíram especialistas de 3 continentes, é que eles trataram continentes, a América inteira, né? Eles não stratificaram como América do Norte, Central e do Sul, trataram como um continente inteiro, a Europa e a Ásia. Isso incluía também o Oriente Médio como parte da Ásia. O que foi excluído foram médicos da Oceania e também da África. E eles dividiram o EULA em algumas recomendações. Primeiramente, eles começaram a falar sobre recomendações gerais e depois recomendações específicas. Então, a primeira coisa eram os princípios gerais. A gente sabe que os pacientes com lúpus, a gente vai ter uma atenção maior para desenvolvimento da doença renal, e a doença renal no lúpus é classificada aqueles pacientes que têm hematura glomerular, proteinúria e tendo ou não redução da taxa da filtração glomerular. E eles orientam como princípios gerais também, os pacientes que têm um lúpus e um subgrupo deles que tem um risco mais aumentado, a gente tem que ficar de um olho mais atento mesmo nesses pacientes, que são os pacientes mais jovens, que têm mais risco de desenvolver a nefrite lúpica, homens, que quando desenvolve também tem um curso pior, e aqueles pacientes que têm lúpus, mas têm uma atividade sorológica persistentemente baixa, com queda do complemento, que pode ser acompanhada ou não também de anti-DNA positivos. E sempre a gente precisa fazer a biópsia para diagnóstico, tratamento e prognóstico. Então, esses são alguns dos princípios gerais. E eles põem também como um monitoramento de a biópsia. A gente sempre tem que monitorizar esses pacientes, né? Ficar de olho como eles vão evoluir do ponto de vista do complemento e do anti-DNA, também na taxa de filtração, da hematura, e fazer a biópsia em momento oportuno para tentar melhorar o desfecho. E eles classificaram também alinhamento e recomendações gerais, que todo paciente com lúpus, tendo nefrite ou não, precisa usar a hidroxicloroquina, que a gente sabe que reduz os flares também, né? Também eles orientam ter uma equipe interdisciplinar, tanto reumatologistas quanto nefrologistas atuando ao mesmo tempo nesses pacientes com nefrite lúpica, e também metas de tratamento, sempre prevenir a progressão da doença, prevenir os flares e tratar as comorbidades para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes, que aí pode ser através de terapia imune, mas também a gente nunca esquecer da terapia não imune.
E agora, passando para as recomendações individuais, que são em torno de umas 13, se não me engano, eu vou ir uma a uma, e tem bastante texto. Então, a primeira recomendação é em relação àqueles pacientes que a gente vai biopsiar. É o paciente com envolvimento renal. Eles classificam os pacientes com uma proteinúria maior que 500 miligramas, com hematura glomerular, tendo ou não disfunção renal. Essa mesma recomendação de 2019, eles não recomendaram nada novo. Mas tem um detalhe interessante que eles debateram até a redução da indicação da proteinúria para biópsia. Então, eles discutiram em baixar essa proteinúria para 300 miligramas, porque eles viram que, em umas revisões de biópsia, alguns pacientes tinham nefrotilupa classe 3 ou 4 com uma proteinúria menor de 500 miligramas, mas como precisava de uma votação de 75%, acabou não entrando como recomendação, mas eles escreveram que a gente poderia ver caso a caso e fazer biópsia em algum paciente com uma proteinúria menor. E sempre também ficar de olho se o paciente está com atividade extrarrenal, com queda de um complemento mais consumido, com o aparecimento de hematura, mesmo que não tenha uma disfunção renal, ou uma proteinúria maior que 500 miligramas, eles falaram que para individualizar os pacientes se vale a pena biopsiar antes ou não, tá? Mas a recomendação é 500 miligramas, o corte igual ao de 2019. A recomendação 2 é em relação ao tratamento. Quando a gente começa a imunossuprimir o paciente com nefrite lúpica, a gente tem que olhar como que está a proteinúria e a função renal. Então, nos primeiros 3 meses, tem que tentar otimizar a função renal, mantendo a função renal estável ou, se possível, até melhorá-la. Mas em 3 meses também a gente tem que notar uma queda de pelo menos 25% da proteinúria, em 6 meses 50%, e em 12 meses a meta era atingir um P/C menor que 700 miligramas, e depois desses 700 miligramas em 12 meses, o mais baixo possível. Eles tentam dizer não, um alvo que é resposta renal completa com uma proteinúria menor que 500 miligramas, em qualquer momento depois desses 12 meses. Essa recomendação também não teve muitas alterações em relação ao EULAR de 2019, e também eles nem adicionaram uns dados novos de análise pós-hoc do Eurolupus e do Maintain, que estabeleceram que a proteinúria aos 12 meses representa o melhor preditor para desfecho renal a longo prazo, em torno de 10 anos depois do diagnóstico. E juntamente com a proteinúria, a estabilização da função renal também é desejável nos primeiros 3 meses, para garantir que o paciente não esteja piorando e necessitando de, talvez, trocar o regime da imunossupressão inicial. Eu também vou falar nas recomendações mais adiante. Então, a gente sempre tem que ter em vista a queda dessa proteinúria em 12 meses em 700 miligramas e, posteriormente, tentar atingir 500 miligramas. E o pessoal da reumatologia, eles buscam muito esse número mágico aqui, e a gente da nefro, a gente já, dependendo do grau da biópsia, né, como está o índice de cronicidade, a gente sabe que dificilmente vai alcançar essa proteína. A recomendação número 3, eles falam que os pacientes com nefrite lúpica ativa, né, as classes 3 ou 4, recomenda-se um pulso com metilpred, seguida com prednisona oral, com uma redução gradual de até 5 miligramas de prednisona em 4 a 6 meses, com uma retirada lenta em pacientes com uma resposta renal completa sustentada. A gente sabe que os regimes e as doses do corticóide não são conhecidos, quais são essas doses ideais. Não tem estudos randomizados de alta qualidade comparando esses regimes. Tem até uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, que coincidentemente fui eu que falei sobre esse estudo, tem até vídeo no canal, que mostrou que a dose mais alta de corticoide tem uma melhor resposta, mas também causa infecções mais graves e também morte em 6 meses. Então, para ver a dose ideal, sugiro que veja o vídeo. Tem um estudo retrospectivo também com 206 pacientes com nefrite lúpica, que encontrou uma taxa de resposta completa em um ano mais elevada daqueles que começaram com uma prednisona oral de pelo menos 40 miligramas, em comparação com aqueles que começaram com 30 miligramas por dia, sem aumento do risco relacionado ao corticoide no grupo da dose mais alta, tanto de descompensação do diabetes quanto de infecções graves. E as recomendações de 2019 era para a gente tentar fazer um pulso de metilpred menor, com uma dose total de 500 a 2,5 gramas.
né? Isso também como base de qual gravidade da doença, né? Qual classe que a gente esteja falando. E depois que a gente fizer esse pulso, a gente faria uma dose de prednisona um pouco mais baixa, de 0,3 a 0,5 miligramas por dia, se fosse uma classe proliferativa. Se fosse a classe 5, a gente já reduziria para 20 miligramas ao dia na dose inicial. E a meta é, em 3 a 6 meses, chegar com uma dose máxima de 7,5 miligramas ao dia, na proliferativa, tanto classe 3 ou 4, e na classe 5, na membranosa, uma dose máxima de 5 miligramas em 3 meses. E esse EULAR, eles estendem essa faixa de prednisona oral, que era de 0,3 a 0,5, para uma faixa de 0,3 a 0,7 nas classes 3 ou 4, depois do pulso. Eles dizem que, surgiram alguns novos dados, e se você aumentasse um pouco essa faixa até 0,7, alguns, se notando que a nefrite lúpica está em um estágio podendo ser potencialmente mais grave, a gente poderia dar uma dose maior do que 0,5 até 0,7 miligramas por quilo por dia. É, mas também eles mesmos citam no texto que não tem novos dados em relação a isso, não. Era só aumentar esse limite de 0,3 a 0,7 para o nefrologista ou reumatologista que esteja manejando esses pacientes, e note que o paciente não vai responder de forma adequada já no começo para dar uma dose de prednisona maior. Tá? Então, essa é uma recomendação que eles aumentaram a dose inicial depois do pulso. Tá? Teve aquele estudo Aurora, desde 2019, que era da voclosporina, em que eles usaram também doses mais baixas de prednisona, começando com 25 miligramas por dia, que era a menor dose de prednisona até hoje na literatura. E para a classe 5, com uma proteinúria em níveis subnefróticos, eles também orientam um regime menos intenso de corticoide. Aqueles pacientes que estejam em melhora, a prednisona oral deve ser reduzida até 5 miligramas por dia em 4 a 6 meses, e de preferência, em 12 meses, mais tardar 24 meses, o corticoide deveria ser suspenso. Com o advento também dos imunobiológicos, essa redução e retirada dos corticoides mais precoce é viável pela terapia combinada, que eu também vou falar mais para frente. A recomendação número 4 é justamente da terapia combinada. Eles colocaram que aqueles pacientes com nefrite lúpica proliferativa, com fatores de mau prognóstico, a gente deve começar com uma terapia combinada, que poderia ser o belimumab com o micofenolato, ou a ciclosporina em baixas doses, que é o Eurolupus, com o belimumab. Se não tiver o belimumab, poderia usar o multitarget, que é o micofenolato com o tacrolimus, ou o micofenolato com a voclosporina, que é aquele inibidor de calcineurina mais novo, do estudo Aurora. E uma outra opção seria do estudo Regency, que é o obinutuzumab com o micofenolato. E eles põem como regimes alternativos o Aspreva, que é o micofenolato sozinho, que é a dose maior de 3 gramas, ou a ciclofosfamida em baixa dose, que é o Eurolupus, como uma carta na manga. O que a gente deveria começar inicialmente é a terapia combinada nas classes proliferativas 3 ou 4. Tá? Então, desde a atualização de 2019, o belimumab e a voclosporina eles foram aprovados para nefrite lúpica. Também teve esse estudo Regency do obinutuzumab, que é aquele anticorpo monoclonal anti-CD20 humanizado, que combinado com micofenolato também teve um objetivo primário com uma boa resposta completa, que era uma proteinúria menor que 500 miligramas por dia, estabilização do clearance, ou até uma boa parte dos pacientes chegaram a melhorar o clearance, e sem necessidade de terapia de resgate em 76 semanas. Então, com o advento dessas drogas, a recomendação é que a gente use inicialmente uma dessas 3 combinações. E aí eles classificam os pacientes como mau prognóstico, esses pacientes aqui, ó, com clearance menor que 60, com história de flare prévio, um paciente já com uma proteinúria nefrótica no início da doença, com hipertensão também no início da doença, sexo masculino, um paciente que tenha já um índice de atividade maior, de cronicidade maior que 3, junto com a atividade, também evidência histológica de crescentes, seria um outro fator de mau prognóstico, e grave inflamação túbulo-intersticial. Qualquer dessas associações aqui, a gente deveria usar terapia combinada. Tanto faz
belimumab, ou avoflosporina, ou obinutuzumab também, seriam as opções para já de cara a gente iniciar como se fosse uma indução, a terapia combinada, ao invés da terapia com o microfenolato sozinho, do Aspreva, ou o Eurolupus. E o NIH, eu vou falar mais para frente também que eles vão orientar algumas coisas. Então, com o sucesso do obinutuzumab com microfenolato, do Regency Trial, foi também considerado uma opção para esses pacientes com mau prognóstico. E embora os pacientes com classe 5, por eles não tenham sido incluídos, nem no estudo Regency, nem em qualquer outro, o EULAR considerou que ainda poderia ser uma opção viável, dada a sua eficácia na nefrite proliferativa associada à membranosa. As taxas de resposta completas nos ensaios clínicos permanecem baixas, ali em torno de 20% e 30% em 6 meses, indicando uma grande necessidade ainda não atendida, e todos esses três medicamentos, o belimumab, voclosporina e o obinutuzumab, em combinação com o tratamento padrão, demonstraram superioridade em relação àqueles que a gente faz de tratamento isolado, como o Aspreva ou o Eurolupus. Pacientes com lupus classe 5 foram excluídos dos ensaios do obinutuzumab. Mesmo em ensaios clínicos que incluíram a classe 5, eles sempre são subrepresentados, giram em torno de, no máximo, 15% da população do estudo. E esses trials, eles não foram planejados ou dimensionados justamente para detectar os efeitos na classe 5. Mas o EULAR reconhece que pode haver circunstâncias em que a monoterapia com microfenolato ou a ciclosporina sejam uma opção razoável, até mesmo nesses pacientes de classe 5. O risco da nefrotoxicidade é menor na voclosporina do que no tacrolimus, mas esta é uma classe que a gente sempre tem que evitar, principalmente abaixo de 30, né, contra a indicação absoluta, entre 30 e 45 é relativa, mas também naqueles pacientes com uma fibrose já bem importante na biópsia, a gente também deveria evitar o multitarget ou a voclosporina também. Em relação a número 5 agora. Na rapidamente progressiva, aí sim, a gente deveria fazer ciclofosfamida intravenosa em altas doses no protocolo NIH. E só para lembrar, a rapidamente progressiva é aquele paciente que tem uma piora rápida da função renal com uma evidência histológica de mais de 50% de crescentes na amostra. Então aí a gente classifica em rapidamente progressiva e aí sim a gente faz preferencialmente protocolo NIH, que é aqueles pulsos mensais com ciclofosfamida mais alta. Lembrando que tem o estudo Aspreva, que foi em 32 pacientes com uma função renal comprometida, que também encontrou taxas de resposta semelhantes em termos de proteinúria e creatinina, comparando o microfenolato e a ciclofosfamida V em altas doses. Não mais dados de alta qualidade disponíveis para esse subgrupo, que são subrepresentados nesses trials. Mas ainda assim, a indicação da rapidamente progressiva é o protocolo NIH, né? A ciclofosfamida em doses altas em pulsos mensais. Os estudos BLISS, que é o do belimumab, o Regency, que é do obinutuzumab, e o Aurora, que é a da voclosporina, eles excluíram os pacientes com uma taxa de filtração reduzida. Tanto no BLISS quanto no Regency, eles excluíram 30 ml por minuto, e o Aurora da voclosporina, 45. As recomendações para esses pacientes não são apoiadas, portanto, em evidência de alto nível, não é rapidamente progressiva. Embora esses pacientes ainda possam ser tratados com os regimes mencionados na recomendação 4, que é aquele da terapia combinada, um curto ciclo de fosfamida intravenosa em altas doses é uma opção adicional, visto que continua sendo o regime terapêutico mais estudado na nefrite lúpica grave. E lembrando também de fazer a combinação com os pulsos da metilprednisolona, que demonstra também um melhor desfecho sem aumentar a toxicidade no longo prazo. Número 6. Depois que a gente tem uma resposta renal, o tratamento deve continuar por pelo menos 3 anos. Aqueles pacientes que começarem a ser tratados com microfenolato sozinho ou em combinação com belimumab, inibidor de calcineurina ou obinutuzumab, eles devem permanecer com aqueles medicamentos na manutenção. Ou seja, se o paciente começa com a terapia tripla, ele vai manter com a terapia tripla depois. A gente não vai trocar para um microfenolato ou azathioprina. Mas se o paciente começa com ciclosporina sozinho ou ciclosporina com belimumab, aí sim a gente vai trocar para manutenção
com azathioprina ou micofenolato, lembrando que a preferência é o micofenolato. Inclusive, eles põem que esse termo manutenção ou terapia subsequente está em desuso, uma vez que, como a recomendação na nefrite lúpica grave, exceto na rapidamente progressiva, é o uso da terapia tripla. Se a gente usa a terapia tripla, a gente vai manter a terapia tripla. Então, não faz sentido a gente falar mais indução e manutenção, exceto se começar com a ciclofosfamida. Então, a duração total da terapia, que vai ser abordada na recomendação seguinte, a 7, ela deve ser individualizada, mas geralmente não deve ser inferior a 3 anos após a resposta clínica, que aí seria aquela proteinúria menor que 700 em 12 meses, com uma tendência a conseguir uma proteinúria menor que 500 miligramas. Eles tratam como resposta renal completa. As vantagens do belimumab para o tratamento a longo prazo da nefrite lúpica é o perfil de segurança estabelecido após mais de 10 anos de uso na vida real no lúpus extrarrenal e também na redução das exacerbações renais demonstradas no BLIS. Inclusive, quando a gente lê nefrite lúpica lá no UpToDate, os editores dizem que se o paciente está com nefrite lúpica e muito lúpus extrarrenal, a droga ideal é justamente a terapia tripla com belimumab. Em relação ao tratamento combinado, que é o micofenolato com inibidor de calcineurina, sempre existe a preocupação da nefrotoxicidade ao longo prazo do inibidor de calcineurina. A gente sabe que ele faz vasoconstricção na arteríola aferente, né? Faz também fibrose no intestino, então é uma coisa que também tem que ficar de olho na manutenção, entre aspas. É importante ressaltar também que esse estudo Aurora, que depois ele virou um Aurora 2, que para ver o longo prazo da voclosporina, durou em torno de 3 anos, mas uma parte desses pacientes do estudo Aurora, eles reduziram a dose da voclosporina, não todos, mas uma parte deles, e resultou em que o clearance desses pacientes ficou estável. Mas a pergunta que fica é, será que ficou estável por conta que reduziu a dose da voclosporina? Então, essa foi uma pergunta que ficou no ar e que o Eular também resolveu citar para a gente sempre lembrar disso. Probinutumab, que é o estudo Regency, ele foi é um medicamento que avaliou durante 12 meses. Eles fizeram o seguinte, eles fizeram 3 ciclos, que era aquela da dose mentor, né, 1 grama no dia 1, e 14 dias depois eles faziam mais 1 grama, e eles repetiam por 6 meses. Na semana 24, 1 grama, na semana 26, mais 1 grama. E aí já completou 6 meses. Na semana 52, completando o ano, eles fizeram mais 1 grama. E aí, eles dizem, aí para o estudo, tá? O Regency. Mas depois disso, que a gente lê na literatura, inclusive eles citam no lá, é que a gente poderia fazer doses de obinutuzumab, 1 grama, a cada 24 semanas. Ou seja, a cada 6 meses, depois da semana 52, a gente faria 1 grama como manutenção, tá? Mas seria off-label, mas porque o estudo interrompeu na semana 52. Então, quem começar com o obinutuzumab vai fazer esse esquema aí e vai fazer uma manutenção da semana 52 em diante, do primeiro ano em diante, a cada 6 meses, a dose de 1 grama. Se a ciclofosfamida ela for utilizada no regime de tratamento inicial, seja como monoterapia ou em combinação com belimumab, ela tem que ser substituída por micofenolato ou azathioprina, igual eu falei, mas preferencialmente pelo micofenolato, exceto se houver indicação de gravidade. Aí sim a gente faria azathioprina ou outra coisa. Como afirmado na recomendação número 3, em pacientes que não responderam, o corticoide deve ser reduzido até descontinuação completa, se possível em 12 meses. Tá? Aquele paciente que respondeu, a gente tende a suspender o corticoide com 12 meses. Tá? No máximo, 24 meses. Recomendação número 7. Aqueles pacientes com resposta renal completa sustentada, ou seja, com a proteinúria menor de 500 miligramas por dia, a retirada gradual da terapia imunossupressora ou biológica deve ser considerada após 3 anos dessa resposta, levando em consideração o risco de exacerbação. E aí eles citam o que seriam os fatores de risco para recaída. Aquele paciente que costuma não aderir, então seria um paciente que se não tiraria a imunossupressão. Aquele paciente fez uma duração mais curta ou de uma indução, ou ele não aderiu direito, também
outra coisa. Paciente que esteja com atividade extrarenal, a gente também não pode suspender a droga. Um paciente que não utilizou hidroxicloroquina nesses 3 anos, ou ele interrompeu por algum motivo, também é melhor a gente manter a imunossupressão e não suspendê-la. E também eles citam aquela atividade histológica residual. Aqueles pacientes que o reumatologista, o nefrologista resolve biopsiar e vê que clinicamente ele está ótimo. Há 3 anos, uma resposta renal completa, mas na biópsia ainda tem um índice de atividade. Eles também orientam a manter a medicação. Eles citam aquele estudo em lupus que compara o paciente que manteve e o paciente que suspendeu a imunossupressão na nefrite lúpica, que tinham recebido de 2 a 3 anos de terapia e estavam com uma doença renal estável por pelo menos um ano. E os pacientes que estavam com doença estável há pelo menos um ano, eles consideraram que os pacientes com uma proteinúria menor que 200 miligramas por dia, ou uma resposta parcial que eles consideraram 500 miligramas ao dia, com um clearance estável, mesmo considerando o dano crônico lá da biópsia, né? E o paciente, ou o paciente que tinha um sedimento urinário inativo, sem hematura, com clearance maior que 90, ou pelo menos aquele clearance que aumentou 90% do basal. Então, nessas 3 situações, nesse estudo em lupus, eles suspenderam a imunossupressão. Eles encontraram recidivas mais altas, renais, mas também extra-renais, no grupo que suspendeu em 27%, do que aqueles que mantiveram a imunossupressão em 12%. E apesar desse estudo, tem também estudos observacionais recentes que o Euler cita, que relataram taxas satisfatórias de suspensão da imunoterapia sem exacerbações depois de 3 anos com a doença controlada. É importante ressaltar também que a duração mais longa do tratamento associada à hidroxicloroquina e a remissão antes da descontinuação levam a menor risco de recidiva após a suspensão, e a duração ideal dessa resposta renal completa sustentada permanece incerta, não se sabe ainda na literatura quanto tempo seria o ideal para suspender essa, essas drogas autoimunes. E a decisão de suspender o tratamento pode ser baseada nos achados de biópsia repetida em pacientes selecionados, visto que a atividade histológica residual pode predizer uma futura recidiva. E a gente sabe que não é viável a gente ficar biopsiando todo mundo, né? E, diante disso, muitos especialistas tratariam os pacientes com nefrite lúpica por pelo menos 5 anos antes de considerar a suspensão da imunossupressão, dado o resultado do lúpus, dado que a gente não vai conseguir fazer biópsia em todo mundo para ver a atividade histológica residual, e também pela falta de definição de qual é a duração ideal da resposta renal completa sustentada. Então, diante disso, muitos nefrologistas e reumatologistas que estavam no lar orientaram, se tiver dificuldade, manter pelo menos 5 anos de imunossupressão, antes de considerar tirá-lo. Número 8. Pacientes com doença persistentemente ativa ou recidivante, a troca entre diferentes imunossupressores, podendo ser os biológicos ou não, e o encaminhamento a especialistas é recomendado. Então, eles citam que antes de classificar como refratária, é sempre bom a gente ver as causas de não resposta. E disparar a causa mais comum é a não adesão, né? E, se possível, a gente tentar fazer um monitoramento de níveis sanguíneos do medicamento, né? Se o paciente toma tacrolimus, por exemplo, a gente dosar o tacrolimus sério. Se a adesão for confirmada, o ideal é fazer uma nova biópsia para ver como que está a atividade histológica desses pacientes. Essa é a recomendação daqueles pacientes que começam a ficar refratários. Fazer uma nova biópsia. Se a falta de resposta for atribuída a uma doença persistentemente ativa na biópsia ou clinicamente, tem essas novas terapias, né, que a gente já falou, o belimumab, o obinutuzumab e a voclosporina. Se o paciente fez uma monoterapia como terapia inicial, como a ciclosporina sozinho ou aspreva, o microfenolato sozinho, no FLE a gente deveria fazer a terapia combinada. E aí sim não tem jeito, a gente deveria fazer uma dessas terapias que eu já citei. Em 2019, uma recomendação para o rituximab também foi feita em caso de doença não responsiva, com base em evidências observacionais. Mas com o advento aí dessas novas drogas, o rituximab como
esse tratamento da doença não responsiva fica ainda mais para trás, né? Recomendação número 9. Deve-se considerar a repetição da biópsia, especialmente em caso de incerteza clínica para avaliar resposta a tratamento, a piora dos testes laboratoriais específicos dos rins ou a possível suspensão do tratamento imunossupressor. Então, essa recomendação também não apresenta alterações em relação a 2019 e, apesar de ser um procedimento invasivo, o EULAR recomenda uma biópsia repetida, repetir a biópsia, porque fornece informações que não podem ser inferidas a partir de parâmetros clínicos, laboratoriais. Então, essa é uma indicação que a gente, que nós nefrologistas, a gente repete menos que o pessoal da reumato, né? Mas eles sugerem repetir nessas situações também. Estudos observacionais recentes sugerem que tanto a atividade quanto a cronicidade em biópsias repetidas podem ser mais preditivos de diminuição da função renal a longo prazo, em comparação às biópsias basais. Uma segunda biópsia deve ser considerada se houver incerteza clínica, incluindo resposta subótima ao tratamento, para justamente diferenciar atividade contínua e dano irreversível do rim. Qualquer piora nos testes laboratoriais, eles também citam isso, tanto nos FLAS, para excluir outras causas não relacionadas ao lúpus, inclusive, e um ensaio randomizado que testa esse valor adicional da biópsia repetida em 12 meses em pacientes com déficit lúpico que está atualmente em andamento. Eles citam aí no texto. Acho que a gente já falou sobre um, um, um não lembro se era esse ensaio clínico ou um estudo observacional que a gente já falou sobre biópsia também. Mas depois vocês citem aí para mim, que eu já esqueci. Um outro cenário em que uma segunda biópsia deve ser considerada ocorre em pacientes com resposta renal completa após um período adequado de terapia imunossupressora, discordância entre remissão clínica e histológica, né, e a gente pesaria se vai suspender a medicação ou não. E nesse sentido, um estudo observacional de 32 pacientes mostrou que a atividade histológica contínua previu a recidiva renal após a descontinuação da imunossupressão. A decisão de rebiopsiar o paciente deve ser individualizada e levar em consideração as preferências do paciente e também da experiência dos médicos. Apesar de eles recomendarem a biópsia, eles põem isso daí como uma observação e a gente pode individualizar. Número 10. Paciente que tá. Recomenda-se o tratamento não imunológico com inibidor do sistema, né, para controle da proteinúria. Também tem o inibidor de SGLT2, que não estava presente no EULAR de 2019, porque foi publicado da parte CKD, foi, se não me engano, no final de 2020. As estatinas, né, sempre de olho no risco cardiovascular, e agentes protetores ósseos, né, inclusive risendronato e etc., para evitar osteopenia e osteoporose nesses pacientes com lúpus e nefrite lúpica. As principais mudanças. Eles renomearam o tratamento para não imunológico, ao invés de adjuvante, como era o que estava em 2019. Eles incluíram o inibidor do SGLT2, que obviamente não estava em 2019, apareceu em 2020 o estudo. Então é sempre importante bloquear o sistema, renina-angiotensina, tentar uma PA menor que 13/8 e controlar a proteinúria. Lembrar também da terapia anticoagulante naqueles pacientes com síndrome nefrótica e com hipobuminemia grave. Aí varia na literatura. O que a gente sabe é que quanto menor o nível de albumina, maior chance de evento tromboembólico, né? Então, isso aí varia. Às vezes tem lugar na literatura que fala que é menor que 2, tem lugar que é menor que 2,5, então, mas sempre se atentar quanto a isso. Prevenção de infecções devido à imunossupressão prolongada, rastrear infecções latentes de hepatite B, C e tuberculose para receber a profilaxia quando indicado. E em recomendação, a proteção óssea e a prevenção da osteoporose, a gente tem que seguir medidas não farmacológicas, né, atividade física, não ganhar muito peso, também medidas farmacológicas de acordo com o risco individual de fratura. Os bifosfonados, eles devem ser usados com cautela naqueles pacientes com clírice reduzido também. E agora, número 11, aqueles pacientes que têm característico de MAT, que é SAF, PTT ou CHU atípico, que é agora o nome moderno é CHU mediado por complemento, devem ser considerados corticoide, isso inclui o pluscometilpred, o inibidor de complemento, agentes depletores de células B, caplacimumab, que aí é específico para PTT, plasmaférese e anticoagulação. Então, o conceito de MAT no lúpus envolve várias etiologias, né? Então,
desde a PTT clássica, quanto a chumbo mediado por complemento, até a SAF. Então, um diagnóstico de MAT, no contexto de nefrite lúpica, tem que ter a evidência histológica de MAT, tem que ter também anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia, e se tiver PTT, vai ter também, além de tudo isso, o envolvimento do sistema nervoso central. E aí, para isso, a gente tem que buscar a fisiopatologia subjacente para tentar dar o tratamento direcionado a ela. Então, a gente vai fazer a pesquisa do ADAMTS 13, estando baixa, confirma o diagnóstico de PTT, e aí a gente vai fazer plasmaférese e também fazer imunossupressão da nefrite lúpica, justamente para tentar melhorar essa púrpura trombocitopênica. O Caplacimumab, que é uma imunoglobulina contra o fator von Willebrand, ele foi aprovado nos últimos anos para PTT adquirido também, inclusive para nesse contexto de nefrite lúpica, e pode ser considerado aqueles pacientes que não responderam à plasmaférese e também à imunossupressão com a nefrite lúpica. O uso de inibidores de complemento, tanto de primeira geração, que é o eculizumab, quanto da segunda, que é o ravulizumab, que inibem o C5, eles devem ser considerados para PTT quando tiver sido descartado, e aí se inserir num contexto de chuva mediada do complemento. A anticoagulação, por sua vez, ela é recomendada nos pacientes com MAT acompanhado com anticorpo antifosfolipídios positivos, em títulos elevados, que estabelece, portanto, aquele diagnóstico de nefropatia por SAF. Eu vou recapitular tudo que eu falei. Então, a primeira recomendação foi em relação à biópsia, com a proteinúria ainda acima de 500 miligramas, com hematura, podendo ter ou não disfunção renal. Lembrando que eles até falaram que poderia ser menor que 500 miligramas, mas a recomendação geral ficou 500. A meta de tratamento é a redução da proteinúria em 3 meses em 25%, em 6 meses 50%, em 12 meses tentar atingir 700 miligramas. O corticoide, fazer o pulso, né, já que a dose menor, total de 500 a 2,5 gramas, seguido de corticoide oral, mas reduzir em 6 meses nas classes proliferativas até 7,5 e na classe 5 até 5 miligramas por dia, e uma retirada progressiva na resposta completa. Lembrando que em 12 a 24 meses a gente deve suspender o corticoide oral. A recomendação 4 foi a principal mudança, que é a terapia combinada, que pode ser micofenolato com belimumab, ou ciclosporina no esquema Eurolupus com belimumab, ou micofenolato com oclosporina, ou micofenolato com tacrolimus, ou também micofenolato com binotuzumab. A monoterapia, com ciclofosfamida ou micofenolato, são alternativas. O tratamento inicial deveria ser terapia tripla. Recomendação 5, na rapidamente progressivo não tem jeito, aí é o esquema NIH. A duração mínima, o tratamento tem que ter pelo menos 3 anos depois da resposta renal, manter o esquema inicial da terapia combinada. Se não usar a terapia combinada, usar a ciclofosfamida, aí sim a gente deveria trocar para micofenolato ou asa, preferencialmente micofenolato. Retirada gradual da imunossupressão, considerar após 3 anos de resposta completa, sustentada, sempre avaliando o risco de flare. Se tiver algum risco de flare, tem que manter. E lembrando que eles orientaram também que se a gente não fizer biópsia para ver aquele índice de atividade, está na dúvida, mantém pelo menos 5 anos antes de pensar em suspensão. As recomendações 8 e 9 são relacionadas à doença refratária à biópsia de repetição. Quando tem flares, essa refratariedade, trocar os imunossupressores, preferencialmente mandar para centros especializados, mas trocar aquelas terapias triplas combinadas. Também fazer biópsia de repetição, se você tiver uma incerteza clínica, um paciente na recidiva, também eles indicam rebiopsiar para avaliar como que está a cronicidade e a atividade da doença. As respostas, as recomendações 10 e 11 são as não imunes, né, os inibidores do complemento, SGLT2, estatinos e agentes ósseos, por risco de fratura. Da MAT, lembrando, fazer o pulso de metilpred. Primeiro, diagnosticar o que é, se é SAF, PTT ou CHU mediada complemento, dosar sempre o ADAMTS 13, fazer o pulso do metilpred, o inibidor de complemento, quando for o caso de CHU mediado por complemento, Caplacimumab ou plasmaférese, naquele contexto de PTT, anticoagulação dos pacientes com antifosfolípidos positivo e detetor de célula B no caso de uma PTT refratária.
Tá. Em relação à gravidez, lembrando os pacientes só engravidar, preferencialmente aquele paciente que está com uma doença muito estável há muitos anos. Então, lembrando as medicações compatíveis com a gestação são corticoide, azathioprina, hidrocalcineurina e hidroxicloroquina. A gente sempre evita micofenolato, ciclosporina, qualquer imunobiológico, detector de células B, principalmente no terceiro trimestre. E em relação à terapia de substituição renal, quando o lúpus está com uma doença extra-renal inativa por pelo menos 6 meses, o transplante renal deve ser considerado. Isso também tem sido associado a uma melhor sobrevida renal em 10 meses, em 10 anos, quer dizer. Aqui é aquela tabelinha para a gente lembrar quando que a gente vai biopsiar, né? A resposta da proteinúria, a terapia, sempre pensar em terapia combinada, começar com pulso de metilpred, e aqui que eles aumentaram de 0,3 para 0,7 miligramas por quilo ao dia, pensando naquelas nefrites lúpicas mais graves, sempre retirar o mais rápido possível, em 6 meses, o corticoide, e suspender preferencialmente em 12 meses o corticoide oral. Lembrar da terapia na rapidamente progressiva é a ciclofosfamida B, a terapia combinada, tripla, tanto inicial quanto na refratariedade, e lembrar da MAT, o que que a gente faz em relação à plasmaférese, inibidor de complemento e o caplacimumab. Então, só para concluir, a terapia combinada para nefrite lúpica, ela é muito indicada os fatores prognósticos adversos, que basicamente o que a gente da nefrologia vê é os pacientes que têm esses fatores de risco mais graves, né? Então, acaba tendo que ser terapia combinada, teoricamente. A duração do tratamento, pelo menos 3 anos após uma resposta renal completa e sustentada, conforme o esquema inicial. Sempre lembrar da terapia não imune. E o que tem de atualização mais que chama a atenção nesse Life 2025 é essa mudança de paradigma, de fazer uma terapia combinada como padrão, a proteção renal, né, com o inibidor de ácidos diretores que a gente já adota, e a redução agressiva do corticoide, o mais rápido possível, em 12 meses, tentar suspender, se assim permitir a doença. E era isso. Muito excelente, Línica, apresentação, você destrinchou aí o EULA para a gente, e para você ver que é um guideline muito bom, e às vezes a gente não entende porque muitos colegas não seguem, né, reumatologistas, né, a gente tem ainda uma certa dificuldade. Então, vamos abrir Uhum. aqui para perguntas, comentários, e aí depois eu faço aqui os outros comentários aí. Quem quer começar uma discussão aí? Sá. Eu tenho duas perguntas. Os esquemas de terapia combinada, a gente já vinha fazendo alguns, né, principalmente com inibidor de calcineurina e tudo. Todos eles aí, eu imagino que seja com uma dose de 2 miligramas de micofenolato dia, certo? De 2 gramas. Todas essas aí, com o esquema Eurolupus É com isso mesmo. ciclofosfamida, 2 gramas dia, né? Isso. E a minha outra dúvida é se na rapidamente progressiva ele citou alguma coisa quando você tem um ANCA positivo. Se você Não, mantém o esquema NIAID ou se faria o regime de vasculite para ANCA? eles não citaram nada disso. Não comentaram Tá, nada. tá bom. Essa é uma dúvida que eu sempre carrego. Muito bom mesmo, Lineker, parabéns. Muito didático também. Então, eu vou fazer um primeiro comentário aqui para estimular os demais, né? Começando a falar da recomendação 2, que é da queda da proteinúria, que ficou muito didático, tanto o Lineker apresentando quanto o eu lá, né? Coisa que às vezes eu sinto falta um pouco no nosso cadigo, né? Então ele colocou bem claro, né, o que você tem que conseguir, né? Então, em 3 meses, cair 25%, que é uma ideia do Bradhoven, que ele já tinha. Em 6 meses, que é o que o cadigo normalmente fala, você ter aquela resposta, pelo menos resposta parcial, que é cair a proteinúria 50%, sendo que a gente ainda considera obrigatória essa queda ficar abaixo de uma proteinúria nefrótica.
E realmente, na prática, a gente, na verdade, vai ver o paciente ter, assim, os que vão ter remissão completa, ele fala em 12 meses. Mas, na prática, se a gente pegar, assim, os 6 meses do tratamento inicial e o primeiro ano da manutenção, na verdade, dá 1 ano e meio, né? Dá 18 meses, né? Mas, assim, eu acho que é uma coisa que ficou, na minha opinião, bem mais didático do que o Cadigo. Nossa, eu não sei o que vocês acham em relação a Inclusive, essa. eu tenho uma, inclusive, Oi? doutor, eu tenho uma dúvida em relação a isso daí, que não estava escrito isso no lá. Eles falam que quando não tem uma resposta adequada, a gente poderia trocar essa indução, entre aspas, que é terapia combinada, né? Você começou com multitarget, aí você trocaria, por exemplo, um belimumab. E aí, a pergunta que não tem no Neurolar a gente avaliaria com 3 meses, por exemplo. Se essa proteinúria não caiu pelo menos 25%, caiu 10%, e ele continua piorando a função renal, eu vou esperar mais algum tempo, já vou trocar, porque eles não citam, eles não comentam sobre isso. A Qual o tempo? ideia do Hoven, quando ele fez, foi ele que sugeriu isso de 3 meses, é você trocar. Então, se não caiu 25% em 3 meses, você teria duas opções que o Hoven põe. Se a proteinúria não caiu, mas ela é menor que 3, por exemplo, o paciente começou com proteinúria de 2, e depois de 3 meses continua 2. Aí você não tinha dado, se você tinha dado só micofenolato ou só ciclofosfamida, ele mandaria você dar o belimumab. Agora, se a proteinúria era 3,5, continuou 3,5, quer dizer, acima de 3, ele mandaria você dar valprosporina, no caso, o inibidor de calcineurina. Mas, assim, sim, teria que trocar. A ideia é, se você não conseguir esses dados de proteinúria, você teria que trocar. O Cadigo, ele meio que induz a gente a só olhar os 6 meses. E se a gente não tiver resposta parcial, aí que a gente consideraria a refratariedade e trocava. Mas eu concordo que 3 meses é muito tempo. Quem levantou a mão foi Mari? Mari? Eu, Fala aí, Mari. eu tenho uma dúvida e um comentário. O comentário é sobre o NIH. Eu não sei se é porque a gente ainda não tem um acesso tão fácil às terapias triplas, belimumab, obinutuzumab, até o rituximab a gente tem uma certa dificuldade, mas eu não, eu tenderia a pensar no NIH não só nas crescênticas, mas nos pacientes com perda de função renal grave. Então, eu fico no pensamento de que terão mais indicações do NIH do que só as formas crescênticas em si. E a outra coisa é uma dúvida. Vamos supor, a paciente está ali, recebeu o esquema inicial, e aí está na manutenção. Vamos supor a manutenção com o micofenolato 2 gramas dia. E aí a paciente não tem não tem a resposta total, respondeu, mas uma resposta parcial. Seja ainda ter proteinúria, ou seja, não ter tido a resposta imunológica, com anti-DNA ou mantendo o complemento consumido. Aí, no caso, eu adicionando um biológico, seja o Ritux, seja o Beli, eu coloco, seria então a mesma dose que eu usaria no esquema de indução, por exemplo, o belimumab, aquela dose inicial, depois 14 dias, para depois ser mensal, porque a paciente, teoricamente, já está ali na manutenção, né? Mas aí, se eu for introduzir com o bonde andando, seria a dose de indução ali, que a gente usaria na indução do biológico? Eu entendi, sim. Inclusive, o rituximab que você citou aí é só para refratariedade. Você usou aquele monte de todos os esquemas, não deu certo, aí você usa o Ritux. Mas pode Aí falar, doutor. o Ritux é mais fácil, que a dose dele é a mais padronizada, mas o BL seria, por exemplo,
a dose como se eu estivesse fazendo a indução, né? Como se eu estivesse colocando ele lá no começo, né? Sim. Sim, assim, a princípio a resposta é sim. Até porque você está induzindo, a principal indicação seria, por exemplo, refratariedade. Então, você teria que considerar zero, sim, né? Agora, por exemplo, se você me fala assim, eu tive uma resposta completa do paciente. Eu dei, é o caso que a gente vê, tá? O paciente respondeu com, sei lá, eu dei micofenolato, ou desse ciclofosfamida, ele acabou a indução, resposta perfeita, linda. Só que é um paciente que recidiva pra caramba, e o C3 dele, os 4 não vem. Vou dar um belimumab ou um pertuzumab para evitar a recidiva. Aí a gente não sabe. Aí se vai desde o começo, com as doses picadinhas, ou se já vai para uma dose, entre aspas, mais distanciada, né? Isso aí essa resposta não tem. Certo, Mari? Sim. Em Entendi, era tese, exatamente essa dúvida. você acaba dando como se fosse desde o começo. Uhum. Mas não tem, assim, para essas indicações só para evitar flare ou por resposta imunológica, isso aí acho que o tempo dirá só, né? Qual vai ser, né? Agora, Obrigada, doutora. Obrigada, imagina, Aline. agora sobre o NIH, realmente, se você fosse numa questão assim, medicina baseada em evidência, tudo aquilo que esses trials não põem o paciente, sobraria para o NIH. Então, por exemplo, voclosporina, a taxa de filtração mínima ali tem que ser maior que 45. Então, menor que isso, ciclofosfamida. Apesar do belimumab e do obinutuzumab terem colocado que não aceitariam menor que 30, mas a média de taxa de filtração glomerular foi 100 ml. Aí, entendeu? Então, qualquer coisa que está fora desses trials, sobra o NIH. Então, eu concordo com o que você falou, Mari. Não é só, eles colocam como se fosse da exceção de ser só rapidamente progressiva, mas realmente, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, não é só, né? É todo paciente que não está dentro desses trials. Só varia o NIH. Que na nossa prática, infelizmente, é bastante gente. Certo? Mas para conseguir, por exemplo, o belimumab e o obinutuzumab, até quem trabalha com convênio, é difícil, né? Também. O voclosporina não tem no Brasil. Isso, Para convênio, aquelas coisas que você tem que fazer aqueles relatórios assim imensos. O belimumab está até mais fácil. Aqueles relatórios imensos, né, para o convênio liberar. Para o SUS aqui de São Paulo, está liberando o belimumab mediante LME, etc., mas ainda é uma coisa regional, não é uma coisa nacional, né. Agora, o ponto que eu achei legal deles é tentarem, assim, porque até baseado na tese da Mari, a gente sabe que 40% das nossas lúpicas não vão responder, são refratárias. E aí eu achei assim, muito interessante eles quererem colocar, já aqueles pacientes que eles sabem que tem fator prognóstico ruim, já pôr o esquema TRIPS. Eu achei muito legal isso. Posso fazer umas críticas aos fatores que ele considera mau prognóstico. Por exemplo, taxa de filtração menor que 60, desde que a biópsia seja ativa, né? Se ele me dá uma taxa de filtração glomerular menor que 60, a biópsia toda crônica, acho que faltou só não vai responder a nada, né? Mas a taxa... Ele põe aqui embaixo, doutor, ó, tem que ter, outro aspecto é cronicidade maior que 3 com atividade. É muita cronicidade já, né? Isso. Na verdade, se fosse ele, na verdade, eu colocaria cronicidade menor que 3 e muita atividade, sabe? Assim, O que eu achei interessante nisso aí, doutora, é que bateu com, exatamente da minha dissertação, bateu com o índice de cronicidade que a gente encontrou também, né, que era a partir de 4, o
prognóstico foi pior. Isso também observei quando ele estava apresentando. Pois é, a gente concorda que é mau prognóstico, mas será que vai responder assim? Mas assim, eu achei muito legal ele colocar crescente, síndrome nefrótica, flare. Então, são pacientes que realmente deveriam já ir para um esquema tríplice mesmo. Então, acho que isso está muito melhor realmente do que o nosso, né? No sentido de dar mais orientação para o médico, né, que está tratando. Pô, eu vou dar esquema tríplice para quem? Dê pelo menos naqueles que você sabe que tem pior prognóstico. Nos que tem melhor prognóstico, continue aí o Erolupis ou o micofenolato, as Preva, de repente, assim, acho que do ponto de vista prático é mais palatável isso, né? Porque realmente, se você for falar assim, vamos fazer esquema tríplice para todo mundo, mas, por exemplo, no trabalho da Mari, em 6 meses, 20% das pacientes tiveram resposta completa com o nosso esquema caseirinho. Então, esquema tríplice não seria demais para elas, mas é que ele está dando uma coisa prática, esquema tríplice para quem é grave. E aí se arrisca. Quem que é grave? Eu achei isso legal, achei isso bem bacana também. Não sei o que vocês... Sim, eu também achei muito bom, que dá um norte melhor para a gente. E uma coisa que chamou a atenção também, até nas indicações de biópsia, eles valorizaram ali o componente de hematúria, né, glomerular. Então, eu fiquei pensando, então, na presença de hematúria com a proteinúria baixa, eu estaria aí também para biopsiar, né, uma hematúria, né, com indicações de ser glomerular, componente de albuminúria, mesmo que baixa, com desmorfismo eritrocitário, por exemplo, que pode sugerir mais mesmo, então, eles podem também indicar mais biópsia, né? Inclusive, teve uma colega que comentou comigo que ela um paciente no ambulatório dela estava com hematura e aí tinha uma proteína de 300 miligramas. Ela resolveu biopsiar veio uma classe 2. Não era grave, né, mas já era uma nefrite. Estamos aí aqui ainda, para mim deu uma... Vamos. Eu acho que a gente vai mais rápido, porque eu acho que o nosso tempo está se esgotando aí, pelo menos eu vi uma sinalização. E, assim, gostei da ideia dele colocar também tempo de retirada de imunossupressão, mas aí ele frisa para os pacientes com resposta completa. E os que não tiveram resposta completa? Ficou meio na nuvem para mim isso aí. Paciente com resposta parcial, né? É que o problema aqui, assim, na minha opinião, teve resposta completa, eu tiro a imunossupressão, não significa que ele não vai ter flare, ele vai ter flare, mas em cima de um rim mais normal. Agora, resposta parcial, eu tiro depois de 3 anos, 5 anos, recidiva em cima de um rim que não é normal. Então, achei que agora, a coisa de segunda biópsia, a gente nefrologista faz bastante, eles têm muita resistência, né? E da próxima vez a gente fala, mas o teu EULA manda fazer a segunda biópsia quando você está em dúvida, hein? Você não está lendo o seu EULA. Então, isso é legal, a gente ter lido isso aí para a gente jogar na cara dos reumatologistas, né? Eu noto também que eles vão muito atrás de proteinúria. Isso. Eles ficam na tara de 500 miligramas de proteinúria e, assim, às vezes a biópsia já tá ruim já no começo, nunca vai chegar nisso. Mas eles ficam atrás, e vão atrás de podocytopatia lúpica para tentar explicar essa proteinúria, que já tá na cara que era a fibrose. É cronicidade, pois é. Eles precisam ler o EULA deles aí. E por último, que eu anotei aqui, eu achei muito legal de ter colocado aí a MAT, achei também bem legal. Inibidor de complementos, foram audaciosos. E é isso, pode falar, eu já encerrei meus comentários. Oi, pessoal. Obrigada, Aline, que adorei a aula. Observação, assim, eles não falam nada de marcador imunológico, né, de complemento, de anti-DNA, nada disso, né? E Ele eu fala não sei, eu só. tenho... Tá. Pode falar. Pode falar, Rê. Não, pode falar, Aline, o que eles Não, falam? ele só comentou no começo lá
em recomendação geral, deixa eu ver se eu acho aqui. Então, ele fala só para a gente ficar de olho aqui, ó, na atividade sorológica persistentemente baixa do complemento, tendo ou não o anti-DNA positivo, que é o que a doutora Cris comentou, acho que foi naquela reunião da SBN, que o anti-DNA, se ficar esperando ter positividade dos dois ao mesmo tempo, às vezes a gente nem diagnostica lúpus por conta do anti-DNA, que nem sempre é o ideal, aquele que é bom, né? Eu acho que é o Western blot. É isso que ele Eu não fala. consegui ver, infelizmente, mas eu fiquei pensando assim, o que a gente sempre fala na hora de tirar a imunossupressão, de avaliar a retirada de imunossupressão, não como diagnóstico, né? Mas, Ah, tá, essa entendi. coisa que a doutora estava falando agora no final, tempo de tratamento, rebiópsia, e daí eu tenho até visto bastante coisa, assim, do pessoal voltando a falar disso, sabe? De acompanhar os padrões imunológicos, anti-DNA, naqueles pacientes que um dia o anti-DNA caiu, se voltar a subir, esse tipo de coisa. Mas era só uma observação mesmo. Para você que está aí na meio, o Fervenza, ele é defensor dessa busca da remissão imunológica. Ele quer o C3, Exatamente, doutora, eu C4 estou ouvindo muito isso normais, aqui. mas Tem uma outra ele que assistente aqui. comenta, ele que comenta dos métodos do anti-DNA, que ele fala do problema, que existem 4 métodos de avaliar anti-DNA, e 3, teoricamente, não são bons. O melhor é o Western blot, que é muito caro. Então, o anti-DNA, a gente ainda tem um Então deve problema ser de isso. metodologia, mas o complemento, assim, Entendi. teria que buscar, né? Que o Fervenza divide em 3 remissões, a laboratorial renal, né, creatinina, exame de urina, a histológica e a imunológica, né? Ele escreveu um artigo sobre isso. Então, acho que você está ouvindo aí por causa dele, né? Exatamente. Tem uma outra assistente que trabalha com ele com glomérulo, e ela acabou de escrever, assim, vou até mostrar, que é quando é que a gente para a imunossupressão, assim. E eu fiquei pensando nisso, porque talvez tenha essa coisa da dosagem deles ser mais precisa, né? Porque ela fala bastante do anti-DNA. Mas, enfim, acho que era isso mesmo. Precisamos ver nesse artigo que ela escreveu a técnica. Se ela fala qual é a técnica que ela está usando do anti-DNA, essa é legal. Não, Mas ela não fala, não. É bem, assim, é um texto bem curtinho, de sugestão, assim, não tá comparando nada, não é um trabalho deles grande. Vou mandar, mas enfim, eu fiquei pensando nisso, assim. Mas aí eu até vi que você comentou no grupo, que acho que a Mari perguntou o que você tinha terminado de falar do anti-DNA, eu vi que vocês falaram que era da técnica, mas eu realmente não prestei atenção nisso. Mas eu ia perguntar, aí na Mayo Clinic eles fazem biópsia para decidir se vai tirar a imunossupressão? Não, então, não fazem, e é isso que eu estava percebendo, assim, que tem muito esse padrão imunológico. Então, me chamou a atenção. Mais algum comentário, pessoal? Então, Nick, parabéns de novo, excelente. Obrigado. Adorei, aprendi muito. Quinta-feira que vem é feriado, então a gente se vê daqui a 15 dias, então, tá bom? É feriado, viu, Rê? É Corpus Christi. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tá, gente. Tchau, gente. Tchau, Obrigada, gente. Bom Aline. final de semana. Parabéns, Lineker. Obrigado.